especialista. Oi, de volta, 2h11, a gente recebe a nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem, Hélio? Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para as mamães e para os papais, porque sempre quando a doutora vem, chuva de mensagem. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre atraso na fala das crianças, não é isso, doutora? Correto. Então, eu já começo lhe perguntando quais são os fatores, ou é multifatorial, esse atraso na fala? É multifatorial. A gente precisa, inicialmente, entender que nós temos a linguagem, que é o que antecede a fala. Uhum. Anteriormente à fala, essa criança ela vai ter a linguagem. Então, aí por volta de 4 meses, ela já vai ter uma correspondência ao sorriso, já vai perceber os sons, Sim. já vai acompanhar o movimento das pessoas, já busca uma socialização. Posteriormente é que vem a fala, que é a produção dos fonemas, as primeiras palavras isoladas e posteriormente a formação de frase, que é o que tantos pais esperam. Sim. Né? Esses atrasos eles podem acontecer por alguns fatores. Prematuridade, a criança ela veio antes do período, né? Então tá com uma musculatura imatura, TDAH, alguma alteração fonoarticulatória, frênulo encurtado, ou até mesmo na anatomia de língua. E temos também síndromes. Então, quando a criança ela apresenta o atraso na fala, a gente precisa buscar e investigar o que é que está ocasionando esse atraso. Não é a preocupação só em iniciar a terapia com a fono. A terapia com a fono seria a febre, mas a origem, o que é que está provocando aquele atraso é que a gente precisa investigar para ter uma conduta mais assertiva e oferecer aí um resultado maior. Telefone 991541079, nosso WhatsApp. A gente já tem mensagem aqui da Tatiane, lá do Caranã. Ela fala: doutora Simone, boa tarde. Meu filho tem 3 anos e ainda não forma frases completas. Isso é normal ou devo me preocupar? Oi, Tatiane, boa tarde. Então, 3 anos, a criança está no período de explosão de vocabulário. Então, uma criança com 3 anos, ela já começa a ter uma comunicação melhor, em uma pragmática, em uma semântica. Vovó, quer passear? Ela já tem algumas frases compostas. Com 3 anos, ele ainda não fala. Eu sempre vou usar isso, né, Hélio? É ideal procurar uma fonoaudióloga, buscar entender o que está acontecendo e receber as orientações, se necessário, o encaminhamento devido, mas não é normal. A Silvana, lá do Cidade Satélite. Doutora, que sinais são mais comuns para eu poder identificar o atraso de fala em meu bebê de 1 ano? 1 ano não fala ainda, né, Silvana? 1 ano, a gente Mas já dá para perceber alguma coisa? Já, a gente já consegue. Com 1 ano, a criança ela começa a ir o balbucio por volta de 8 meses, dependendo da criança, né? Então, o que é importante a gente observar? Como é que tá a linguagem dele? Ele corresponde ao sorriso? Uhum. Ele corresponde ao adulto quando brinca com ele? Ele tem percepção do ambiente? Ele olha nos olhos? É uma criança ativa ao ambiente que ele está ou não? Então, é importante, se perceber qualquer alteração, que a mãe ela sente, a mãe ela sabe quando alguma coisa está errada, buscar a ajuda de um profissional. Até porque, antes do atraso na fala, a criança já apresenta alguns comprometimentos na linguagem. Ele não corresponde ao nome, é uma criança mais isolada, é uma criança que geralmente não se socializa, não busca a companhia do outro, é uma criança que não usa o brinquedo de uma forma mais funcional. Por quê? É através do brincar que a gente vai buscar desenvolver essas habilidades. Isso mesmo. Tem também mensagens aqui do Henrique, lá do Raia do Sol. Doutora, existe idade certa para que a criança comece a falar fluentemente? Oi, Henrique, boa tarde. Então, a gente, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente segue alguns requisitos, né? Dentro da fonoaudiologia também, a gente tem o desenvolvimento da linguagem, né? Que é a questão da aquisição de fala. Então, o que a gente espera para cada idade? A criança, primeiramente, ela começa com balbucio, depois ela inicia papapá, mamamã, dá. Ela já está tendo interesse de comunicação. Digamos que do primeiro ano de vida dessa criança, alguns fonemas com 1 ano e meio já vai começar a ser instalado, tá?
E aí no 5º ano de vida, esses fonemas eles se encerram, quando entram também os encontros consonantais. É comum a criança falar pato, prato, porque ela ainda não tem O R, né? o R, que a gente chama o R vibrante, arara, trem, trator. Então a gente espera que até o 5º aninho de vida ela tenha sim já a aquisição iniciada desses fonemas. 2h16, eu tô com a nossa fonoaudióloga, doutora Simone Rodrigues, e o tema de hoje é atraso na fala, né, doutora? Muita gente aqui mandando mensagem. Faça como, por exemplo, a Jéssica lá do São Vicente, que pergunta: doutora, boa tarde, quem eu devo procurar primeiro? Um fonoaudiólogo ou um pediatra? Oi, Jéssica, boa tarde, tudo bem? Jéssica, primeiro fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável, capacitado e habilitado para desenvolvimento da comunicação. O que é interessante entender é que o pediatra é o primeiro profissional que a mãe tem contato. Então, se o pediatra ele consegue ter esse entendimento sobre o atraso na fala, ele consegue encaminhar essa criança muito mais precocemente para que ela consiga receber as intervenções. O que a gente costuma receber em consultório? Uma criança com 3, 5, 6 anos com atraso na fala. Se o pediatra conseguisse perceber esse atraso precocemente, essa mãe chegaria muito mais cedo pra gente. Muito mais. E aí a gente conseguiria entrar com a estimulação precoce. Se ela tem probabilidade de ter o atraso, a gente já começa as intervenções um pouquinho antes. É como se a gente buscasse estar sempre um passo à frente do atraso. Exatamente. Doutora, a Daniele do Bela Vista, ela fala assim: doutora, tudo bem? Meu filho tem quase 4 anos e troca muitas letras, troca muitas letras ao falar. Será que isso pode ser um sinal de atraso ou apenas dificuldade na articulação? O que a gente espera é que não tenha essa dificuldade. Se ele está em um ambiente onde a família tem um vocabulário correto, em um ambiente rico em estímulos, não é o ideal que essas trocas aconteçam. Pode ser que as trocas ocorram por conta de um transtorno fonético, que é a substituição, a omissão de uma sílaba por outra. Ou se usou chupeta, usou mamadeira, não foi amamentado, essa musculatura ela está um pouco mais empobrecida. E aí entra a fono para avaliar. O ideal, agendar uma consulta com a fono, tá? Para que seja avaliado, seja assistido e receba a orientação adequada para cada criança. Mas a gente não pode considerar as trocas fonêmicas corretas ou normal. Não, ele está num período de transição, então tá acontecendo essas trocas, a gente vai respeitando. Mas quanto mais trocas ele apresentar ao final do 5º, 6º ano, sexto ano de vida, são mais terapias que ele vai precisar receber para conseguir fazer a correção desses fonemas que está sendo trocado. Olá, boa tarde, doutora. Me chamo Eduardo, sou venezuelano e fala assim: crianças bilíngues demoram mais para falar? Tenho percebido que meu filho tenta falar português e espanhol em casa, mas está com dificuldade. Que bonitinho, né? Pegou pesado. Ele tá querendo. É uma briga, não é? Que acontece aí. Qual idioma agora ele vai... A criança, ela é um cérebro que está em maturação, que está em desenvolvimento. Então, tudo quanto for de estímulo que você buscar através do brincar com essa criança, ele vai conseguir, sim, absorver. O que é o ideal? Eu, quanto fono, existem sim estudos que dizem que uma criança ela precisa receber mais de uma língua para ela conseguir desenvolver bem. Isso faz parte para a cognição. Porém, eu, quanto fono, por vezes discordo. Por quê? São pontos articulatórios diferentes. Então, uma criança que fala português e que fala inglês, ela vai ter pontos articulatórios diferentes, vai ter uma ressonância diferente. Então, confunde a cabeça. Qual é a língua que vai predominar? Por exemplo, hoje, em Boa Vista, nós temos muito mais venezuelanos do que há 3, 4 anos atrás. E aí, a mãe que já está em Boa Vista há algum tempo, ela já está falando melhor o português. E aí, ela fica naquela confusão. Eu falo português em casa ou eu falo... Qual é o aconselhável, doutora? O aconselhável é que tente predominar uma língua só, porque fica confuso. Entendi. Para esse desenvolvimento da fala, principalmente. E se essa criança está no Brasil, por exemplo, e o coração da mãe está no país dela, ela aí fala as coisas duas línguas. complicam.
complica, porque a criança que está no Brasil, que Ela está em precisa Roraima, dominar a nossa língua também. ela vai precisar dominar a nossa língua, porque é onde ela vai conviver com crianças que falam português. Uhum, Então, se ela vai falar o espanhol, quem é que vai conversar com ela? verdade. Ela não vai conseguir ter uma socialização boa. E aí, às vezes, pode até aparecer, dar a entender a falsa sensação que é autista. Não, ela só tem duas línguas, a língua mãe, que é a da mãe, com a linguagem, com a entonação, prosódia e tudo, em casa, e na escola ela tem outra, então ela não consegue acompanhar. O ideal é buscar o máximo possível não confundir essa cabeça dessa criança. A Renata também, lá do Murilo Teixeira. Olha, a primeira mensagem que eu recebo aí do bairro Murilo Teixeira. Seja bem-vinda, tá, Renata? Ela fala assim, doutor, existe alguma brincadeira específica que ajude a estimular a fala dos primeiros anos? Boa pergunta. Já chegou chegando, né? Então, vamos lá. A criança, para ela desenvolver, ela precisa, antes de mais nada, ser inserida, ser assistida, ser ouvida, ser percebida no ambiente em que ela vive. Hoje, infelizmente, o uso do celular está descontrolado. Então, por vezes, a criança até tem uma babá, até tem uma família, com uma quantidade de pessoas boa, para que ela perceba essa socialização, mas o momento do almoço, que seria um momento de aprendizagem para a linguagem, para receber vários tipos de alimento, para ter uma conversa olho no olho, para saber a esposa como é que foi o dia do marido e vice-versa, acaba sendo um momento que é pobre, porque não tem essa socialização, não tem essa conversa. Então, o que é o ideal? Sentar com essa criança, realmente brincar, ensinar a encaixar, ensinar a empilhar, mostrar os animais domésticos, mostrar as cores, as formas geométricas, ir apresentando as vogais. Por que, doutora, as vogais? Nós temos o ecoico, que é quando a gente começa a unir duas vogais, três vogais. Então, por exemplo, se eu junto a vogal O com o I, eu tenho um oi. Se eu junto o O com o A com o U, eu tenho AO. Então, a minha criança, ela tem que ser inserida em um ambiente com brinquedos. Eu não digo muitos, mas cada brinquedo de cada vez, não oferecer muitos brinquedos para essa criança. Ele conseguiu desenvolver aquela habilidade ótima, a gente pula para um outro brinquedo. O que os pais fazem? Oferece 4, 5 brinquedos, deixa lá, a bagunça tá formada, ele não aprende nada. Tá? Então, você pode sentar, brincar, utilizar livros, utilizar pinturas, utilizar canções, contar histórias antes de dormir. Ah, mas ele tem 6 meses, tem 5, ele vai absorvendo. É como se ele fosse um copo e as histórias, as vivências, as brincadeiras fosse a água. Em um momento vai precisar transbordar. Quando o vocabulário vem rico, vem um vocabulário surpreendente. Por quê? Ele foi estimulado aí durante muito tempo. Então, é depositar realmente tempo para essa criança. É brincar, é sentar, é ajudar ela a ser modelada, tanto em casa, no supermercado, sempre apresentar. Olha, nós vamos ao shopping, no shopping vai ter isso, vai ter aquilo, agora a gente vai à feira, a gente vai comprar maçã, vai comprar uva. Você vai enriquecendo essa criança de vocabulário para mais tarde ela conseguir ter uma comunicação boa. Pronto. Doutora, mensagens aqui também lá do Felipe. Meu neto fala só com gestos e sons, mas não forma palavras. Isso é atraso ou pode ser essa outra condição? Idade? 4 anos. 4 anos. Gestos, né? A criança, ela inicia com os gestos. Ela utiliza o apontar para identificar aquilo que ela quer. Mas para 4 anos, a gente precisa levantar, sim, uma sinalização de um alarme. Por quê? 4 anos, lembra que o processo de aquisição de fala finaliza no 5º ano de vida? Ele está com 4, ele ainda usa o apontar. O que está acontecendo? Por que ele não está conseguindo se comunicar? A explosão de vocabulário já era para ter acontecido ali atrás, com 3 anos. Então, é importante avaliar. E, gente, não percam tempo. Acontece muito das mães perder tempo, esperar, vamos esperar o tempo dele. Não esperem. E já chega esse tempo. E o tempo não chega. Atrasa a linguagem, a gente está recebendo muita mensagem de espera aqui. De espera? Pai esperando para a criança falar. Então, não me espera. Por quê, doutora? Se a minha criança ela apresenta comprometimento na linguagem, na fala, que é a comunicação, ela vai apresentar dificuldade
na linguagem escrita. Então, quando ela iniciar o processo de alfabetização, ela vai ser uma criança que ela não vai conseguir acompanhar a turma. Por quê? Ela está cheia de dificuldades, ela tem muitas habilidades que precisam ser trabalhadas. E aí entra as dificuldades de aprendizagem. Falando em atraso, olha, a Camila também, lá do Jardim Caranã, ela fala: o atraso na fala pode estar relacionado com a audição? Como posso identificar isso? Quando a criança nasce, ela é submetida ao teste da orelhinha, que são as emissões otoacústicas. O teste da orelhinha, ele consegue identificar se esses estímulos sonoros estão chegando na orelha interna, porque nós é dividido, orelha externa, orelha média, orelha interna, onde fica a cóclea, tá? Então, assim, se a sua criança nasceu, fez o teste da orelhinha, tá tudo ok, ou se ela veio prematura, ela precisa de um rastreio por um período aí, em média, dependendo do estado, de 4 a 6 meses de acompanhamento. A gente precisa descartar se tem uma possível perda auditiva ou não, porque tudo começa pela audição. Se a minha criança ela apresenta um comprometimento na audição, ela não vai perceber os estímulos, ela não vai perceber os sons, ela não vai conseguir imitar, ter uma imitação motora de falar papai, porque ela não está percebendo um fonema, ela não tá percebendo aquele som. Então é importante descartar qualquer comprometimento auditivo. A doutora Tânia, pra gente finalizar, tá? A Tânia, do Equatorial. Doutora, meu filho fala só com sons guturais. É isso? Isso. Aos 2 anos e não tenta imitar palavras. Isso pode ser autismo? É muito Guturais vago, é o quê? É muito vago. Guturais, ele apresenta qualquer outro som. Nada relacionado a uma vocalização compreensível. Ah, entendi. Tá? Então, assim, se ele apresenta só sons guturais, realmente não existe uma comunicação. Entretanto, é importante a gente ressaltar que nós não podemos buscar definir um diagnóstico. Tá? A gente precisa primeiro avaliar e entender o que é que possivelmente está acontecendo e encaminhar para outras especialidades se necessário. Mas com 2 aninhos já é para ele ter muitas palavras, já é para ele conseguir se comunicar. Então, assim, meu filho nasceu, a gente estimula, a gente utiliza do brincar, fica pouco tempo na TV ou não fica na TV. A nossa família é uma família que busca se socializar, que busca dar uma validação para essa criança e a fala não está vindo, o que é que está acontecendo? E mais uma vez, não esperar. A criança ela aprende conforme ela é estimulada. Então, se ela é submetida a experiências de andar descalço, de brincar, tá aqui a bola, joga a bola, pega a bola para a mamãe. Ó, agora a mamãe vai lavar o banheiro. O rodo, você sabe o que é o rodo? Aqui o rodo, pega o rodo, entrega para a mamãe. O papai tá chegando de carro. Você tá explorando o mundo. Então é impossível ela não se comunicar. Gente, a criança, se ela está estimulada, ela fez o teste da orelhinha, ela não tem nenhum comprometimento na audição, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Então, descarta comprometimento da audição, a gente encaminha possivelmente para uma avaliação neuropsicológica, faz o rastreio dentro da fonoaudiologia para identificar esses comportamentos e habilidade, começa a intervenção, encaminha para o neurologista, já tudo muito mastigado. O que geralmente acontece? O neuro encaminha para fono, a mãe aguarda mais um pouquinho para ver se a fala vem, passa 1, 2 anos, essa fala não vem, agora a gente corre para fono. É completamente e aí errado, é tempo perdido. A gente consegue assistir, a gente busca, nós quanto fonoaudiólogos, busca desenvolver essa fala, sim, mas a gente tem algo chamado neuroplasticidade. Quanto mais cedo esse pequeno começar a intervenção, melhores são os resultados. Criança com 2 meses de terapia, comigo, ele tem um resultado surpreendente. E a mãe fala, tô surpresa. Todos Então, que vêm aqui, né, falando nisso. o ideal é o quê? Não perder tempo, não esperar. Doutor, eu quero lhe agradecer, obrigado. Passou Eu como que uma flecha o nosso agradeço. tempo. Mas Sempre olha, muito rápido. sempre, deixa o seu endereço e seu telefone para agendamento de consultas para as mães e para os pais desesperados que estão com Claro. atraso na fala das crianças. Quero ver esses pais no WhatsApp, viu, gente? Vamos lá. Nosso WhatsApp é 95991644481. A clínica Espaço 123 Decolar fica localizado no bairro no bairro São Francisco. Troquei agora no bairro São Francisco, número 1027.
Rua Valério Magalhães. E vocês podem nos encontrar também no Instagram, 23 Decolar. Isso e mesmo. Doutora Simone Rodrigues, nós estamos aqui de portas abertas. E não esperem, não esperem. Corram com isso, porque quanto antes, melhor. Doutora, obrigado. Eu vou para um breve intervalo e eu já volto. É rápido, não sai daí. Ei, tá gostando do programa? Então não saia daí. A gente volta já já.